Alô, lotequeiros de plantão! Vamos para os meus palpites para a Loteca Concurso 1168, o 1168, que ocorrerá neste final de semana, com muitos clássicos estaduais. E o jogo 1 é o Fla-Flu, Campeonato Carioca, Fluminense e Flamengo. O Fluminense que venceu o Vasco de virada neste meio de semana por 2-1, enfrentando o Flamengo que vem embalado com mais de 5 vitórias consecutivas. A equipe já está brigando pela liderança do campeonato. Jogo difícil para ambas as equipes. O Flamengo leva um ligeiro favoritismo por estar mais bem entrosado. A equipe está jogando um bom futebol. Vem de uma vitória por 5-0, com uma certa facilidade contra a Portuguesa do Rio. Lembrando, pessoal, que eu vou usar 5 duplos nesse joguinho. Acompanhei a rodada do meio de semana, terça, quarta e quinta-feira. Todos os jogos eu acompanhei. Flamengo favorito aqui. Eu vou de coluna 2 no jogo 1. Mesmo sabendo que é um clássico difícil, mas o Flamengo vem jogando muito bem. Venceu a Supercopa do Brasil em cima do Botafogo com autoridade por 3-1. Coluna 2 no jogo 1. Jogo 2, Fortaleza e Ceará. Outro grande clássico estadual aqui é pelo Campeonato Cearense. O Fortaleza que vem muito bem, de 4 vitórias consecutivas. E o Ceará também vem muito bem no estadual também, 100%. Um grande jogo aqui. Fortaleza, na minha opinião, é melhor do que o Ceará. A equipe do Fortaleza venceu com autoridade o Sport Recife pela Copa do Nordeste na Ilha do Retiro, neste meio de semana por 2-0, é favorito para esse clássico. Os últimos confrontos, porém, nos mostram que é muito equilibrado. Foram 4 empates e uma vitória do Ceará. Por esse histórico aqui, eu vou usar um duplo e vou de Fortaleza empate. As equipes estão invictas no seu campeonato estadual, o cearense. 100% é um desafio grande para as duas equipes aqui. Vou de coluna 1 e coluna do meio nesse jogo 2. Jogo dificílimo. Jogo 3, Bragantino e São Paulo pelo Campeonato Paulista. O São Paulo que vem de uma boa vitória por 4-1 contra o Mirassol. Bragantino vem de um empate contra a Inter de Limeira, fora de casa. Nos últimos 4 jogos não conseguiu vencer o Bragantino. Vem de 2 derrotas e 2 empates. Jogo difícil. O São Paulo é favorito, na minha opinião, mesmo jogando fora de casa. E é no São Paulo que eu vou, coluna 2, nesse jogo 3. Jogo 4, Brusque e Criciúma, pelo Campeonato Catarinense. As equipes jogaram neste meio de semana. O Criciúma empatou em casa. A equipe que está na liderança, né? Mas empatou em casa. Vem de 2 empates. Empatou contra o Criciúma. Contra a Chapecoense em 0-0 e agora empatou em casa. O Criciúma vem 2 empates, enquanto o Brusque vem de derrota para o Figueirense por 1-0. Mas em casa o Brusque nos seus últimos 2 jogos venceu o Barra e perdeu para a Chapecoense, mas aqui um jogo difícil também. O Campeonato Catarinense é muito acirrado, jogos difíceis. Eu vou de empate seco nesse jogo 3. Acredito no empate, jogo difícil. Os últimos confrontos mostram isso. Um jogo muito equilibrado e empate seco, coluna do meio no jogo 4. Jogo 5, o Grenal, Grêmio e Inter. O Grêmio que perdeu neste meio de semana para o Juventude por 2-0. O Juventude vai muito bem. Juventude recentemente jogou também contra o Caxias e venceu o clássico. Então aqui o Grêmio, por jogar em casa, leva um pouco de vantagem, mas o Inter vem muito bem, vem de vitória fora de casa contra o São José por 2-0. É um jogo difícil, viu? É um jogo com cara de empate aqui, com a ligeira vantagem para o Inter, para o Grêmio, né? Que joga em casa. Mas não é bom subestimar o Inter, que vem de 4 vitórias consecutivas no Gauchão. O Inter vem de 4 vitórias consecutivas, já o Grêmio vem de derrota para o Juventude. Aqui eu vou usar um duplo e vou de Grêmio e empate. Quem puder usar um triplo nesse jogo, eu recomendo. Como eu vou usar apenas 5 duplos nesse jogo, Grêmio e empate, coluna do meio. Jogo 6, Botafogo e Madureira pelo Campeonato Carioca. O Botafogo que vem de vitória apertada
Ontem contra o Nova Iguaçu suou para vencer por 1 a 0. A equipe ainda briga por classificação, precisa vencer o Madureira, que por sua vez o Madureira vem de derrota por 1 a 0 para o Sampaio Corrêa. Aqui, com certeza, Botafogo favorito, coluna 1 no jogo 6. Jogo 7, Goiás e Atlético Goianiense, pelo Campeonato Goiano. O Goiás, nos últimos 5 jogos, venceu 4. Vem de 3 vitórias consecutivas. E a última por 6 a 0. Ontem, pela Copa Verde, meteu 6 a 0 no Rio Branco do Espírito Santo. O Atlético Goianiense também venceu por 4 a 0, seu último jogo fora de casa. Um jogo difícil, é um clássico. Mais um duplo aqui. Goiás favorito por jogar na Serrinha em casa. Goiás, coluna 1, empate nesse jogo 7. Jogo 8, outro clássico, agora o clássico de Campinas, São Paulo. Ponte Preta e Guarani, a Ponte que vem de 2 vitórias consecutivas fora de casa. Venceu Água Santa por 1 a 0 e o Noroeste por 2 a 1. O Guarani venceu ontem por 4 a 0, mesmo Água Santa. Então é um clássico dificílimo aqui. Eu vou de empate seco nesse jogo 8. O confronto costuma ter muitos empates. Nos últimos 5 foram 2 empates e vitórias apertadas. O Guarani venceu o último clássico por 1 a 0. Mas é um jogo dificílimo. Quem puder usar um triplo aqui também usa. Eu vou de empate seco no jogo 8. Jogo 9, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Outro jogo dificílimo. O Atlético Mineiro precisa da vitória, mais do que o Cruzeiro. Os últimos confrontos foram 3 empates e 2 vitórias do Atlético Mineiro. Por isso, eu vou de empate e coluna 2. O Atlético Mineiro, na minha opinião, tem um melhor elenco no momento. O Cruzeiro ainda está se encaixando, se entrosando. Empate e coluna 2 nesse jogo 9. Jogo 10, Náutico e Afogados pelo Campeonato Pernambucano. É obrigação do Náutico vencer esse jogo. Os últimos 5 confrontos contra o Afogados foram 2 empates e os últimos 3 vitórias do Náutico. O Náutico que em casa vem de 4 vitórias consecutivas, enquanto o Afogados fora de casa perdeu 3 e empatou 2. Náutico favorito, coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, Novo Horizontino e Santos. Jogo complicado para o Santos, difícil. O Santos não venceu o clássico contra o São Paulo, mas agora neste meio de semana não atuou bem. Em casa com a estreia do Neymar, o Santos apenas empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto. Em contrapartida, o Novo Horizontino fora de casa empatou com o Forte São Bernardo, que está jogando muita bola. E é um jogo difícil para o Santos. Quem puder usar um triplo aqui, usa. O Santos precisa vencer, se quiser ainda sonhar com classificação e título. Eu vou abrir um duplo e vou de duplo aberto aqui. O Novo Horizontino pode vencer esse jogo, como também pode dar empate. Quem puder usar um triplo aqui, use. Coluna 1 e coluna 2 no jogo 11. No jogo 12, Água Santa, que está perdendo de todo mundo, contra o Palmeiras, que tem a obrigação de vencer. Empatou em casa o clássico ontem, mas fora de casa vem de vitória contra o Guarani por 4 a 1, enquanto a Água Santa vem de 2 derrotas em casa para a Ponte Preta e perdeu também de 4 a 0 ontem para o Guarani. Os 2 times de Campinas venceram a Água Santa. E para mim aqui o Palmeiras é favoritaço. Independente de onde seja o jogo, Palmeiras favorito, coluna 2 no jogo 12. Onde jogar o Palmeiras contra o Água Santa aqui, favorito, o Palmeiras precisa dos 3 pontos. Jogo 13, Juventude, que vem muito bem, venceu o Grêmio por 2 a 0 contra o São José. Campeonato Gaúcho, São José que vem de derrota para o Brasil de Pelotas. Os últimos 3 jogos que jogou fora, perdeu 2, empatou 1. Juventude vem de 3 vitórias consecutivas, enquanto o São José não vence há 5 jogos. Aqui, favoritaço, Juventude, coluna 1 no jogo 13. Jogo 14, já usei meus 5 duplos. Aqui, quem puder usar mais um duplo aqui, Corinthians e São Bernardo, eu usaria um duplo aqui no empate. Mas aqui eu vou seco no Corinthians, já usei meus 5 duplos. O concurso está muito difícil, não está fácil, né? Boa sorte a todos. Loteca rumo aos 14. Jamais desistiremos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like e compartilhem o vídeo, pessoal.
Comentem daí de onde vocês estão assistindo os meus vídeos.